Muito boa noite. A alegria sempre vai ser minha, a honra de poder estar aqui, rever os amigos, os companheiros de jornada aí, trabalhando, labutando pela doutrina, rever os colegas, as colegas que estão aqui, que a gente possa juntos aí refletir um pouquinho sobre os ensinamentos da doutrina espírita, à luz do Evangelho, à luz da mensagem de Jesus, né? Então eu queria começar hoje lembrando de uma história que o Divaldo nos conta em algumas de suas palestras, que é uma história bastante emblemática para o assunto que nós trouxemos hoje, que é uma história que narra um episódio durante uma guerra. Então, as guerras ainda elas refletem essa nossa condição inferior, essa nossa condição ainda muito egoísta, muito centrada nos nossos próprios interesses. Então, do particular ao geral, a gente vê que todo conflito, ele manifesta a intenção de estabelecer o meu interesse e deixar secundariamente o interesse do outro, que é o que a irmã falou para a gente aqui na sua bela prece inicial, né? Então, a gente ainda se envolve pelas energias do interesse particular, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, de achar que sabe mais do que o outro, que a sua opinião vale mais do que a do outro, que o seu problema é maior do que o do outro, e nesse sentido a gente então estabelece conflitos com nossos irmãos, e esses conflitos vão tomando proporções tais que às vezes nos encontramos em momentos de guerra. Na verdade, tem um estudioso que fez um livro sobre a civilização, né, os últimos 6.000 anos da nossa humanidade, e ele percebeu, então, ele conta nesse livro, que durante esses últimos 6.000 anos, apenas 300 anos de maneira interrompidas, né, em partes, apenas 300 anos que nós não vivenciamos momentos de guerra, né, que nós tivemos momentos de paz. Ou seja, os outros 5.700 anos foram momentos em que houve uma ou mais guerras acontecendo entre povos, entre nações, entre reinos. Coisa que Jesus já nos alertava. Lá em Mateus 24, quando ele sai do templo e que comenta sobre a questão de que não sobrariam pedra sobre pedra, ele vai então comentar também da questão de que haveria terremoto, guerras, nação contra nação, país contra país, reino contra reino, né? E isso não está sendo diferente, infelizmente, ainda nesse momento. O que nos mostra que nós estamos caminhando ainda para alcançar a condição de um planeta, de um mundo de regeneração, mas ainda com bastante características de mundo de provas e expiações, muito marcado pela dor, pelo sofrimento, pela rebeldia, né? E uma dessas guerras, ela aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, que é essa que Divaldo nos conta. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, se eu não me engano, aconteceu uma outra guerra, que foi a Guerra dos Turcos contra os armênios. E essa guerra aconteceu durante 2-3 anos e ela dizimou boa parte da população armênia. Mais de 1.500.000 pessoas morreram nesse combate. Então foi realmente bastante violento, bastante triste. E ele vai contar então, Divaldo, para nós, de uma ocasião em que uma tropa com o seu comandante adentram a uma casa e, entrando nesta casa, então encontram uma família, um pai, uma mãe e 2 filhas. Então, ao entrar na casa, de cara eles já assassinam pai e mãe, abusam da filha menor, que tinha 12 anos, e a filha maior ela é levada junto com a tropa para ficar servindo aos soldados, para que eles pudessem, enfim, né, aproveitar ali da sua juventude, né, da sua condição feminina. Esse fato ele vai nos mostrar, né, que, embora pontual, mas que ele pode, então, nos remeter a diversas situações que nós vivemos, diversas violências no nosso dia a dia, no nosso mundo, na nossa sociedade, próximos a nós, né? Muitas coisas ainda acontecem que ainda refletem essa nossa condição de espíritos inferiores. E tem uma passagem do Evangelho, que está lá no capítulo 26 de Mateus, que vale a pena olhar, aliás, o capítulo inteiro, que é muito rico, né? São muitas
passagens interessantes, mas uma delas é aquela em que Jesus ele está com 3 de seus discípulos, né? Ele havia se retirado para orar, e quando ele está ali, naquele momento, chega a tropa, né, de soldados do sumo sacerdote para levá-lo, né, acompanhados de Judas, que indicou quem era o Messias, quem era Jesus. E na hora que eles vão prender Jesus, então, um dos apóstolos que estava com Jesus, ele lança a mão da sua espada e fere a orelha de um daqueles soldados. E daí quando ele faz isso, Jesus o repreende, né? E essa repreensão então traz aquela famosa frase que a gente conhece bem: embainha a tua espada, porque aquele que com a espada fere, pela espada perecerá. Ele vai dizer: olha, por acaso não imaginas que eu poderia pedir a meu Pai e Ele me daria 12 legiões de anjos para combater em meu nome? Mas nesse momento não é assim que vai se cumprir. Tem que ser da maneira como está acontecendo, né? Então Jesus ele vai nos mostrar uma outra maneira de lidar com essas situações que nós corriqueiramente vivenciamos de violências no nosso dia. Talvez não efetivamente com uma espada material, mas outras espadas. A espada verbal, a espada do pensamento, a espada de uma atitude menos educada, menos gentil, menos amorosa, né? Então, volta e meia a gente está ali com a espada na mão, esperando uma situação que a gente considera negativa ou desnecessária, ou que a gente não gosta, que não nos apraz, para que a gente possa revidar na mesma moeda, pagar na mesma moeda, né? Mas é interessante que nesse mesmo capítulo 26, que é um capítulo longo, antes dessa ocasião, antes dessa situação, Jesus então ele faz lá a ceia com seus apóstolos, né? E enfim, tem todo o rito da ceia. E durante a ceia ele fala então que naquele mesmo dia todos eles se escandalizariam, todos eles fugiriam, não acompanhariam o supremo sacrifício do Senhor. E aí qual é o primeiro que vai dizer que não? Pedro. Não, mestre, eu não. Eu morreria pelo Senhor. Eu morreria pelo Senhor. E aí todos os outros acompanham. E aí ele vai dizer: em verdade vos digo que hoje, ainda hoje, antes de o galo cantar, me negarás 3 vezes. Mas nem precisou chegar no galo. E quando ele termina o discurso, um pouco depois ele se retira. Ele sai junto com Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, para um monte chamado Getsemane. E nesse monte ele vai orar. Ele vai se preparar espiritualmente para o sacrifício supremo. E pede para que aqueles 3 discípulos velassem por ele, orassem por ele. Mas o que acontece? Ele vai orar e quando ele se volta aos discípulos, aos apóstolos, ele percebe que os 3 estavam dormindo. Ou seja, se distraíram da tarefa que Jesus pediu. Então, na ocasião da violência com a espada, não foi uma atitude necessária solicitada pelo mestre. Ele não pediu aquilo. Ele já havia explicado qual que era o tipo de reação que ele esperava dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Mas naquele momento da oração ele pede: velai por mim. E eles não conseguem velar. E aí ele chama a atenção. Aí ele vai orar novamente. Quando ele se volta, um pouco depois, novamente os 3 dormindo. E mais uma vez, quando volta, novamente os 3 dormindo. Então aquele sacrifício, que era o sacrifício que agradaria ao Senhor, que era necessário, que era útil realmente, que era o sacrifício da oração, que era o sacrifício da vigilância, que era o sacrifício da elevação do pensamento, eles não conseguiram atender. Ou seja, o homem novo ainda não conseguiu se estabelecer. E aqui vem uma dica para a gente. Quantas vezes que a vida nos convida a exercer alguns papéis mais nobres na vida, de maior volume material, espiritual, né? Que podem revelar o nosso caráter de um jeito mais nobre,
e a gente às vezes dorme no ponto, né? A gente não aproveita aquela oportunidade. É um irmão doente, é um parente doente, alguém que nos requisita uma visita, alguém que nos requisita algum sacrifício material, e a gente naquele momento não atende o chamado de Jesus e dorme. Não sintoniza com a expectativa do Mestre e perde a oportunidade de provar, de testemunhar com Jesus a nossa condição de cristãos. Então nós estamos caminhando aí. É interessante perceber em que momento do meu dia que eu escolho não vigiar e deixar de aproveitar as oportunidades que Deus nos concede e durmo naquele momento em que eu poderia agir como representante divino junto ao Senhor, e aqueles momentos que eu ainda deixo que o homem velho tome conta de mim, em que eu prefiro tirar a espada da bainha e atacar aquele que eu considero adversário. Então ainda a gente costuma transitar entre esses dois momentos. O momento de usar a espada para combater, pagando na mesma moeda, pagando a violência com a violência, a ingratidão com a ingratidão, a indiferença com a indiferença, o ódio com o ódio, o desrespeito com o desrespeito. Então nós estamos mostrando aí a nossa atitude de pessoas antigas, do homem, da mulher velhas, né? Que ainda temos muito forte dentro de nós. Mas constantemente Jesus nos convida a orar e sintonizar, para que a gente possa deixar emergir essa pessoa nova, esse espírito renovado. Aquele que nós estamos vindo aqui hoje buscar. Porque nós estamos aqui para isso. Através do conhecimento, através de reflexões, transformar o nosso hábito, transformar o nosso costume, transformar a nossa atitude. Fazer diferente, ser melhor. Mas é difícil, porque é o novo, não é o caminho mais trilhado. Por isso que Jesus vai dizer, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Por quê? Porque ainda é o comum. A gente olha no trânsito hoje, olha, ainda, infelizmente, ainda é o comum. Ainda. Mas está mudando. A gente percebe que está evoluindo. Então é preciso um esforço para fazer diferente. Porque fazer o habitual é só botar no automático. Então tem lá o botão automático e vai no habitual ali. Não sei quem já viu aquele filme do clique. Quando ele começa ali a clicar no mesmo botão várias vezes, ele vai no automático. Depois ele não precisa nem clicar, vai sozinho, né? Então é preciso a gente fazer um esforço para mudar de hábito. Então Pedro teve a primeira lição, que foi aquela lição de orar com Jesus, não orou. Aí na hora para tirar a espada ele tirou, tentou ferir, ou seja, foi o homem velho. E na sequência, então, quando levam Jesus, tem mais um ensinamento ali, que é o ensinamento final, em que ele vai acompanhando de longe, muitos já tinham fugido, debandado, muitos dos apóstolos, mas Pedro então segue de longe Jesus até a casa do sumo sacerdote, onde Jesus então fora julgado, fora ali tentar ver se ele tinha alguma coisa que contradizia a lei mosaica para poder incriminá-lo. Então eles estavam na casa do sumo sacerdote, Pedro estava no átrio, lá no pátio, e aí em algum momento alguém olha para ele e fala, mas aquele lá é o seguidor, aquele lá acompanhava o Galileu, eu conheço, eu lembro dele, eu vi. E não sou eu. Então naquele momento ele é pego de surpresa, não imaginava aquela ocasião, e ele nega Jesus. E mais uma vez então alguém afirma que é ele, não sou eu. E pela terceira vez então ele nega ser cristão, ser o discípulo de Jesus. E aí naquele momento então o galo canta. E aí conta o evangelho, que é o finalzinho, se eu não me engano, o versículo 75 desse capítulo, que Pedro então chorou amargamente. Chorou amargamente. Porque ele viu se cumprir a profecia de Jesus, a qual ele achava que ele não iria, a qual ele achava que não iria se cumprir, porque ele acreditava que ele conseguiria
resistir àquela tentação, àquela situação. Tá? Mas Pedro, claro, ele vai ser posteriormente aquele que vai construir lá aquele caminho, que vai manter aquele espaço, que vai ser a pedra angular da construção do Evangelho de Jesus. Então, ele se reforma, ele continua aprendendo. Né? Mas naquele momento ele mostrou a sua fragilidade. E na verdade a gente pode pensar que testemunhar Jesus, dizer que é cristão, dizer que é seguidor do Mestre, seria proferir palavras da boca para fora para onde nós estivéssemos. Né? Mas na verdade não é esse o testemunho que Jesus espera da gente. O testemunho que Jesus espera é o testemunho da nossa atitude. É eu agir como cristão. É eu seguir a mensagem do Evangelho. Esse é o maior testemunho que eu posso dar da minha condição de cristão. Então é eu conseguir cumprir minimamente, ou me esforçar para cumprir os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Por isso que o Espiritismo, Kardec é tão feliz quando ele traz a condição do verdadeiro espírita. Né? Ele é reconhecido como? Pela sua transformação moral. Não é quem decorou o Evangelho, quem decorou o Livro dos Espíritos, quem fez o curso do ED, quem fez... Não. O conhecimento nos ajuda a entender as leis de Deus. Mas o caráter do verdadeiro espírita é a sua transformação moral. E os esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então a gente vê que há essa compatibilidade. Né? Há essa compatibilidade. Jesus, então, mais um pouco à frente, né? Em outra passagem, na verdade, um pouco atrás, quando ele está no Sermão do Monte, ele vai trazer um pouco sobre essa questão de como lidar com as situações de agressão, de violência, de situações que chegam para nós de maneira indesejada, né, que a gente considera talvez aí negativas. Né? Então lá no Sermão do Monte ele traz diversas informações interessantes, e uma delas é aquela que ele vai nos lembrar uma lei que vinha sendo aplicada, que era a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente, ou seja, receber na mesma moeda. Então, durante muito tempo, ela consolidou uma regra de justiça, porque, claro, né, fazia o mal de uma maneira, tinha que sofrer a consequência no mesmo grau daquele mal que houvera sido feito. Mas Jesus ele vai espiritualizar essa lei. Porque se essa lei revela um caráter de justiça, ele vai acrescentar de maneira bastante intensa a questão do amor. Então ele vai dizer: aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que vos façam. Isso parece tão difícil, né? Não resistais ao mal que vos façam. Aí ele continua explicando, ele vai dizer o seguinte: se alguém te bater na face direita, dá à esquerda. Ou seja, paga na outra moeda, não na mesma moeda. Se alguém te faz o mal, não faz o mal, porque senão é só a reação. A gente mostra que nós ainda nos mantemos no mesmo padrão vibratório, na mesma condição daquele irmão que nos trouxe aquela situação. É difícil? É que nem aquela história do Pedro, porque nós estamos acostumados a isso. Né? Então a pessoa chegou, não nos atendeu bem, a gente costuma ficar um pouco arredio. Né? A gente espera ser bem atendido, ser bem cuidado, ser bem tratado. Quando isso não acontece, a gente costuma ficar. Mas o convite é que a nossa bondade, o nosso amor não dependa do outro, que seja espontânea de nós mesmos. Né? Essa é a condição ideal. Então nós temos que caminhar para esse ritmo. Então, qual que é a ideia? É pagar o mal que recebemos com o bem que nós temos. Pagar o ódio que nos chega com o amor que nós já conseguimos desenvolver. Não é fácil, mas é um exercício necessário que a gente vai evoluir. Aí Jesus continua, né? Se te fizerem caminhar 1 milha, caminha 2, ou seja, vai além no bem, né? Não dá o bem na medida justa que achas que é necessário, né? Vai além. Se alguém te pede a capa, dá também o manto, vai além. O teu bem tem que expandir além de ti, né?
Dá aquele que te pede e não te desvie daquele que te pede emprestado. Então, essa maneira de Jesus trazer essa relação com o próximo em situações adversas é muito diferente daquilo que habitualmente se vinha fazendo. Por isso que, naquele momento, talvez muitos o incompreenderam, não conseguiram apreender a lição que ele trazia. E ainda hoje a gente tem dificuldade, porque realmente é bastante desafiador amar o nosso inimigo. Né? E ele continua, então, ouviste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Olha que coisa difícil. Olha que desafio. Saber que alguém que fez mal para a gente, ou para algum familiar nosso, ou que nos contraria de alguma maneira, a gente se esforçar em querer o bem daquela pessoa. Não é fácil. Não é fácil. Mas aí a questão é a consequência, né? É a consequência disso. Porque se a porta larga, que é a porta de pagar na mesma moeda, ela é mais fácil e ela é mais comum, mas o prazer de transitar a porta estreita ele é muito maior. O prazer espiritual que nós encontramos em conseguir colocar em prática o ensinamento de Jesus, ele é muito maior. E quando a gente começa a sentir o sabor desse prazer de praticar o bem verdadeiramente, sem interesse, pagando o mal com o bem, a gente começa a ver que esse é o caminho. A gente começa a se redescobrir enquanto espírito em evolução. E a gente começa a entender, por exemplo, um Chico Xavier, um Divaldo Franco e diversos outros que passaram por aqui e que mostraram, né? O Gandhi que falava, eu não perdoo mais, eu já não me sinto mais ofendido. Eu vejo esse irmão que me fere como um irmão que está sofrendo e que vai sofrer pelo mal que ele me fez. E isso me causa um sentimento de piedade por ele que me fez mal. Então vocês começam a entender como muda, né? Porque o mal que ele me fez não me faz mal. Né? Não é injusto. O que nos chega não é injusto. Né? Porque Deus é justiça plena. Então tudo que nos chega tem algum ensinamento. Mas a maneira como eu reajo àquilo, isso diz de mim. Né? Então Divaldo vai dizer, não é o mal que me fazem que me faz mal. O que me faz mal é o mal que eu faço, que esse me torna mal. Né? Então a gente vê que Gandhi, por exemplo, trouxe vários ensinamentos, né, da não violência. Então ele teve atitudes que foram bastante importantes, inclusive para libertar a Índia do Império Britânico, sem violência. Sem violência. Então quando começava a haver lá a guerra do Paquistão, acho que era Paquistão, né? Com a Índia ali, ele fazia as greves os jejuns, né? Para que eles parassem de brigar e tal. Então a maneira dele de reagir era sempre usando a não violência, sempre buscando o caminho do amor. Né? Então é esse o convite que Jesus vai nos fazer. É esse sacrifício que Jesus espera de nós. Ele vai dizer, né? Quando for depositar a tua oferenda no altar, e lembrares que tem alguma coisa contra o teu irmão, vai e resolve com ele primeiro. E depois volta e oferece a tua oferenda. Esse é o sacrifício mais aguardado. É o amor em prática. É o amor em ação. E aí, voltando um pouquinho naquela história que eu iniciei a nossa conversa aqui, aquela menina, então, ela é levada junto com aquela tropa, e ela passa ali 2 anos de suplícios, né, junto com aqueles homens ainda bastante cruéis, em função da vida que estavam tendo, de guerra e tudo. Né? E até que ela consegue fugir. Ela foge com mais 2 meninas, e elas então vão se estabelecer em Istambul, na Turquia, porque a Armênia estava bastante dizimada, enfim. E ela se interessa pela área da saúde e começa a fazer enfermagem. E se torna uma grande enfermeira. Né? E aí, reconhecida, vai trabalhar num hospital. Hospital esse que atendia pessoas em situações bastante degradantes, difíceis, era um pronto-socorro, praticamente. Né? E certa feita, esse hospital, ele recebe um paciente numa condição bastante deplorável, bastante difícil. Ele tinha um problema
no corpo, nas peles, em que a carne se deteriorava, se desmanchava. E aquilo, para além do mal que fazia, também gerava um odor muito ruim. Então ninguém se interessava em colaborar com aquele homem. Aliás, ele tinha apenas poucos dias de vida. Essa era a estimativa dos médicos. Então o diretor do hospital, lembrando dessa enfermeira, pede a ela, pergunta a ela se ela teria condições de cuidar daquele novo paciente, já que ele teria poucos dias de vida, então ela não teria um grande trabalho. E ela aceita. Mas com os seus cuidados, com tudo aquilo que ela foi fazendo, para surpresa de todos, ele começou a dar sinais de melhora. Então não morreu na primeira semana, nem na segunda, foi passando o tempo, 1 mês, 2 meses, e ao cabo do 6º mês, esse homem recebe alta. Então, os cuidados daquela enfermeira foram fator decisivo na cura, no restabelecimento daquele homem. E aí ele recobra a saúde, ele teve consciência de todo o processo que ele vivenciou durante aquele período, e ele vai então agradecer o diretor do hospital, e ele havia sido um combatente na guerra, enfim. E quando ele chega então ao diretor, o diretor fala, olha, na verdade aquela moça, né, foi aquela moça que cuidou de você, que tem todo o mérito da sua cura. Ela que decidiu então tratar de você. E aí ele então quer conhecer quem é essa moça, conversar com ela, né? E aí ela se aproxima, eles começam a dialogar e ele percebe então um sotaque armeno naquela fala. E quando ele olha profundamente nos seus olhos, ele tem um susto. Ele quase desmaia. Ele percebe que, na verdade, aquela enfermeira havia sido aquela menina que eles houveram levado daquela casa. E aí ele fica perplexo, ele pergunta, mas você sabe quem eu sou? Falou, sei, desde o primeiro dia. Mas por que você então decidiu cuidar de mim? Por que você decidiu? Poderia ter me matado ou deixado morrer, né, já que eu sacrifiquei toda a sua família. E ela olha então nos olhos dele e diz, durante esse período eu me tornei cristã, comecei a ler o Evangelho, me interessei, comecei a frequentar lá uma igreja, enfim, me tornei cristã. E um dos ensinamentos que eu busquei levar para a minha vida foi aquele em que Jesus disse para eu amar os meus inimigos. E aí, quando eu te vi, eu reconheci em ti, sim, um inimigo, né? Alguém que me fez muito mal, mas eu tentei me esforçar e colocar em prática o ensinamento. Né? Então, ela teve a chance de usar a espada, de praticar a mesma atitude, né? Mas naquele momento ela seguiu o ensinamento de Jesus e ela embainhou a sua espada. Não utilizou a sua espada. Pagou o mal com o bem, o ódio com amor. Então essa mensagem é bastante emblemática, porque muitas vezes a gente faz um sacrifício pequeno. A gente vê lá que os Espíritos falam da questão de resistir às tentações, de resistir ao mal. Eles vão dizer que a gente faz esforços muito pequenos ainda no nosso dia a dia. Então vocês imaginam o esforço que fez essa moça para resistir à tentação de usar a sua espada naquele momento. Então talvez o convite seja esse, a gente velar com Jesus, orar com Ele, sintonizar com Ele, pedir para Ele qual que deve ser a nossa conduta no nosso dia a dia, evitar usar a espada e tentar pagar o mal com bem, com perdão, o ódio com perdão, com amor, para que a gente realmente possa ser chamado de cristão, para que a gente consiga então dar um passo a mais na nossa evolução. Então, quando a gente se sentir aí na tentação de usar a espada no trânsito, na família, seja lá onde for, que a gente possa lembrar da vozinha de Jesus falando para a gente: embainha a tua espada, embainha a tua espada. Obrigado pela atenção.